Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Glauberto, sócio-diretor da Smart Contabilidade Brasil, e eu venho aqui trazer um alerta para vocês em decorrência de uma fiscalização que nós auxiliamos um cliente a atender há pouco tempo. Vamos lá? Nós fomos procurados por um cliente, fabricante de cosméticos, para atender uma fiscalização onde ele foi autuado pela Receita Federal por ter classificado de forma incorreta um produto que deveria ser classificado como máscara e foi classificado como condicionador. Se eu pego o produto, olhando, que tenho pouco cabelo por sinal, pego uma máscara e pego o condicionador dele olhando, muito parecido. E aí que mora o erro, no momento que o cliente liga na minha contabilidade e fala: ei, você que é da área fiscal, você que tem que me passar o NCM, porque isso aí é uma classificação fiscal. Não é classificação fiscal. O NCM, que ele é amarrado ao tipo de produto e o formato que ele tem, ou a sua utilização, ou a sua descrição, e aí há uma série de análises que deve ser feita, não deve ser feita pelo contador. Vamos saber mais sobre isso? Toda a composição técnica de um determinado produto pode impactar na classificação do mesmo. Então, é o engenheiro técnico responsável pela construção daquele produto quem deve determinar aonde ele se classifica dentro da tabela TIP. Apesar de nós utilizarmos a tabela TIP para amarrarmos para o nosso cliente toda a tributação daquele determinado item, quem deve analisar essa tabela TIP é o fabricante, é o engenheiro técnico responsável por aquela produção, que pode ser o químico ou pode ser qualquer outro engenheiro que crie determinado produto. Porque é ele que deve passar as especificações técnicas com base nas normas que ele deve atender ali para definir aonde na tabela TIP ele vai ser classificado. E aí, quando resta dúvidas em relação ao NCM, porque pode ter 2, 3, 4 NCMs muito parecidos com aquela especificação técnica passada por aquele profissional responsável pela criação deste produto ou que esteja apoiando essa empresa. Existem empresas especializadas em fazer isso e não são contadores, normalmente formados por engenheiros ou outros profissionais especializados da área, como químicos, físicos, mecânicos, entre outros, tá? Quando resta dúvidas em relação a essa classificação, é aberta uma consulta lá no e-processos da Receita Federal, e aí sim, nós podemos auxiliar vocês na abertura desse questionamento para a Receita Federal, para que ela nos ajude a encontrar qual é o NCM adequado para determinado produto. Mas lembrem-se, a área fiscal não é a área responsável por determinar qual NCM deve ir em um determinado produto. O que normalmente nós fazemos quando nós temos dúvidas e trabalhamos diretamente com a indústria, e nós já estamos acostumados a trabalhar com diversas indústrias, nós da Smart Contabilidade mantemos uma base de cadastro de produtos. E essa base de cadastro mãe, nós colocamos lá a descrição de determinado produto e ele sugere para nós qual que seria esse NCM. E como essa base que nós temos é bem grande, ela também traz o EAN tributário e o EAN comercial de diversos produtos com os quais nós já trabalhamos, que já houve discussões, e aí a gente utiliza este EAN comercial ou tributário, lançando lá o número do EAN, para encontrarmos qual que é a melhor classificação.
E se ainda restar dúvidas, como normalmente resta, nós devolvemos para o cliente ele avaliar com sua estrutura técnica. O que mais se foi discutido ao longo do ano de 2022 era sobre a manobra tributária que foi feita com a mudança de bombom para wafer, né? Então, um determinado fabricante fez essa mudança e aí você reduziu a zero a alíquota do IPI de um determinado produto. Oh, que maravilha, fez toda aquela manobra. Isso não foi feito por alguém da área fiscal. Isso pode ter sido, isso deve ter sido feito por alguém da área de produção que entendeu que a composição técnica daquele determinado produto era a mesma da wafer e que ele poderia fazer aquele registro em um determinado órgão, que provavelmente deve ser a Anvisa, deste produto como wafer e não como bombom, e que a alíquota poderia ser reduzida. E aí, certamente, ao passar uma nova classificação fiscal, o cara do fiscal falou: opa, essa alíquota de IPI é zero. Maravilha, houve um ganho por parte do fabricante. Uma outra experiência que eu tive, que eu posso contar para vocês, é a seguinte. Um determinado fabricante, ele fabricava capa de colchões para hospitais. E a composição técnica deste produto era a mesma da toalha de papel que você utiliza na cozinha. O NCM começava com 4818. Quando o nosso cliente, né, o fabricante, nos trouxe esse questionamento, qual que deveria ser o NCM para aquele produto, eu falei: boa. Qual é a descrição técnica desse produto? Ele falou assim: ó, capa de colchão para hospitais. E eu pensei, bem, joguei no Google, não encontrei nada não encontrei em um primeiro momento como classificar isso. Nós então sugerimos para o nosso cliente contratar engenheiros que iria fazer a análise desse produto, uma vez que inclusive ele iria importar também. Ele contratou uma empresa de engenharia lá de Campinas. Essa empresa veio, fez análise da composição técnica dos produtos e falou o seguinte: olha, pela similaridade, com base nas análises tais, com base nesses parâmetros, nós sugerimos que o produto seja classificado dentro do 4818. O nosso cliente, ainda inseguro, solicitou que nós fizéssemos uma pesquisa lá na Receita Federal para fundamentar essa análise. A Receita Federal passou um outro NCM, que começava com, eu não lembro agora exatamente qual é o número dele. E aí, nós voltamos para a área, para os engenheiros, e eles criaram um laudo técnico para levar para a Receita Federal e subiu novamente o questionamento. E foi aceito. Nós, então, fomos lá e colocamos o NCM para esse produto 4818. E aí a pergunta é: será que os engenheiros estavam certos? Será que o primeiro fiscal que nos atendeu, ele estava correto? É uma dúvida, não? Porém, nós, como contadores responsáveis pela área fiscal do cliente, não temos capacidade técnica para poder discutir com isso. Ah, mas quem respondeu foi a Receita Federal. Normalmente, os fiscais da Receita Federal, na verdade, poucos deles são contadores. E quando passa para essa área técnica, eles têm responsáveis técnicos que vai auxiliar nessa definição. Eu já participei de fiscalizações que o fiscal conhecia de borracha natural. Ele tinha o conhecimento técnico para definir o que era borracha natural, o que era borracha sintética. E aí? Quem deveria passar essa classificação? Eu ou o engenheiro químico responsável? Nós temos que parar de entender que todas as vezes que tem um NCM ou que envolva qualquer operação que tenha a palavrinha fiscal, é do fiscal. Não é. Então, fica essa dica.